Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast O Porquê da Coisa. Meu nome é César de Sá e mais uma vez eu dou as boas-vindas e gostaria de dizer a você que esse podcast, tanto ao meu amigo que está aqui, que daqui a pouco vai falar, ele tem a finalidade de ajudar pessoas a mudarem de vida através do empreendedorismo. Sempre que a gente abre esse podcast, a gente abre com essa frase para que ela fique evidenciada. E a gente faz isso através de exemplo, porque falar e não fazer é diferente. Mas trazer pessoas empreendedoras, pessoas que venceram na vida, para estarem aqui dando seu depoimento, ensinando a crescer e prosperar, isso para a gente é um motivo de prazer e de, eu acho até de valorização do nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui com um amigo, Paulino, ele que fez um brand, que daqui a pouco a gente vai falar sobre brand, tão bem feito, que o nome dele hoje é associado à empresa dele, que é Paulino da Reciclatec. Seja bem-vindo ao Porquê da Coisa. Ô César, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz em receber esse convite e espero poder contribuir para as pessoas que acompanham seu programa, poder levar a mensagem e acordar esse empreendedor que está dentro de você, dentro das pessoas que estão nos acompanhando. Então esse é o motivo. Então, muito bem. Muito obrigado. Então, com as suas palavras, você apresenta quem é Paulino, de onde vem e o que é que faz? Paulino é filho natural da cidade de Junco do Seridó, Paraíba. Nasci no ano de 1979. Paulino, no início dos anos 80, meus pais se direcionaram a São Paulo. Eu tive uma experiência de catar ferro velho no lixão de Embu das Artes, da Grande São Paulo. E a partir daí, naquela mesma década dos anos 80, no meado dos anos 80, meus pais retornaram para o Junco do Seridó. E eu e meu irmão ficou catando ali ferro velho. Né? Então, a gente, a partir dali, o ferro velho que a gente estava procurando na cidade de Junco, ele não tinha o valor que a gente tinha em São Paulo. Então, meu pai deu a ideia da gente vender castanha. Daí, eu dei os primeiros passos de empreendedor. Eu e meu irmão vendendo castanha no quebra-mola do Junco, lá no início dos anos 1986. Para quem não tem conhecimento, o Junco ele é um grande produtor, que a gente diz de caju, mas na verdade de castanha, porque é o maior aproveitamento da castanha. Exato. Para fazer a torrefação e vender não só ali na beira da estrada, mas distribui também. Olha, tá vindo até uma aguinha aí, viu? Coisa boa. E a minha, cadê? Oxe, mas rapaz, coisa boa. Aí como foi sua vinda a Patos, Paulinho? Por que você decidiu, você já empreendia? Então, para ser uma resposta direta, quem é Paulino? Então, Paulino é esse cara, né, que vem lá da década dos anos 80, um catador de ferro velho, no qual tive o prazer de administrar junto com meu pai um pequeno comércio, um barraco de frente ao posto de gasolina lá no Seridó, que existe até hoje. E dos anos 2000 para 2002, eu estava concluindo um curso técnico de informática, no qual eu visitei a cidade de Patos e identifiquei que a cidade de Patos não tinha lojas de reciclagem de cartucho. Daí então a ideia de vir para Patos. Então, esse é Paulino, né? Paulino, quando as pessoas, quem é você? Eu digo, eu sou um apaixonado por venda, eu sou um eterno vendedor. Pode-se dizer que o nome Reciclatec, obviamente, tem a ver com reciclagem, mas se a gente entender, tem a ver muito com o Paulino, lá do ferro velho, que reciclava. E dentro do inconsciente dele, tá tudo isso aí ou não tem nada a ver dentro desse raciocínio? Não, o nome Reciclatec realmente foi uma forma bem natural. Né? Quando eu criei o nome Reciclatec, foi reciclagem com tecnologia. A gente não sabia a dimensão que hoje a Reciclatec é sinônimo de tecnologia em Patos e região, e no Nordeste. Quando se fala em Reciclatec, logo no início a gente teve uma rejeição. As pessoas acreditavam que a gente trabalhava com produtos reciclados. A Reciclatec ela trabalha hoje com produtos totalmente originais, de marcas renomadas a nível internacional. Como a gente fala, o propósito desse podcast é trazer, além de técnicas, depoimentos de pessoas que empreendem, que vencer, como eu acabei de dizer antes, mas uma coisa que é relevante a gente falar é que o empresário, o microempresário, ele tem que ter orgulho da marca dele desde o princípio, que foi o que você fez, você atrelou o seu nome, a sua imagem, à Reciclatec. Muito embora que tem pessoas que têm inibição, tanto microfone, falar em público, e isso eu acho que é uma competência que o empreendedor ele tem que adquirir, porque ele tem que falar com o fornecedor,
ele tem que motivar a sua equipe, em algum momento ele tem que apresentar a empresa dele, então eu acredito, sem dúvida, que isso é uma competência do empreendedor. Mas o Paulino já nasceu pronto, como é que foi? É uma boa colocação, viu, César? Quando eu estudava ensino fundamental, ensino médio, eu não tinha coragem nem de apresentar um trabalho. Quando a equipe ela ia apresentar um trabalho, eu era aquela pessoa que ficava ali por trás, escondido ali, querendo me esconder. Então, assim, o médico, o advogado, o cientista, ele não nasce pronto, né? Ele pode ter um talento, ele tem que se capacitar. Para mim, da mesma forma, é o empreendedorismo. O empreendedorismo, as pessoas dizem, fulano nasceu, ele já nasceu com esse dom. Não, o dom ele é aperfeiçoado. O empreendedorismo, ele é algo que ele tem estudo, você tem que se capacitar, você tem que correr atrás de conhecimento. Ele é uma ciência no qual você é um empreendedor, né, mas você tem que procurar a capacitação científica, a capacitação de parceiros. O que eu digo é o seguinte, o empreendedorismo é igual a outros estudos. Você tem um talento, você consegue sim aperfeiçoar e levar esse talento, inovar e trazer inovação para a nossa região, que foi o caso de Paulino com a Reciclatec. Mas a Reciclatec, ela foi a sua primeira experiência como um empresário, como um empreendedor? Nada. No ano de 1994, meus pais, que é do Junco do Seridó, são 9 irmãos. Meu irmão mais velho, no ano de 1994, casa. E eu assumo a barraquinha, né, o comércio do meu pai, depois que meu irmão casou, eu assumo. Naquele ano eu tinha 14 anos. E ali foi minha primeira experiência. Eu digo que foi minha maior faculdade. Sua faculdade. Foi o meu maior, minha faculdade de história, de geografia. Para mim foi meu PhD em atendimento ao público, porque naquele barraco eu atendia vários tipos de pessoas, diversos tipos de pessoas. Tá? E ali, para mim, foi um exemplo de tudo, né? Um exemplo. Foi mais de 10 anos de dedicação lidando com o público lá no barraco do meu pai. Então, assim, eu falo isso com muito amor, falo isso com muito carinho. Os olhos brilham quando eu falo isso. Inclusive, eu acabei de chegar do Junco, né? E o Junco, eu tenho muito orgulho da história que meus pais, que minha família me auxiliou a construir até hoje. Então, assim, para ser um empreendedor de hoje, o Paulinho vem lá dos anos 90, ele vendeu castanha, catou ferro velho, vendeu castanha, vendeu uma carrocinha de balas, o Paulinho vendeu coentro, vendeu dindim, picolé, dia de jogo de futebol, dia de domingo no Junco. O Paulinho na 8ª série, quando estava cursando a 8ª série, fez eventos, mais de 50 eventos. De que esse evento? Eventos ao público, exemplo, seresteiros, bandas da época, né? Banda Alegria, Aleijadinho de Pombal na época. Mas você não cantava também, não? Não. Eu tinha vergonha até de pegar no microfone. Eu não sabia nem me pronunciar. Por isso que eu digo que o talento ele é aperfeiçoado. Tá? Através de conhecimentos, através de cursos no Sebrae, entre outras instituições, eu comecei a frequentar esses treinamentos, essas capacitações, no qual eu fui criando habilidade, porque assim, a partir do momento que você me fez esse convite aqui, dá o friozinho na barriga, né? Você tem que respeitar o público, você tem que entender, para entregar ao público algo de qualidade. Então, assim, esse é o Paulinho, né? Desde o ano de 1994, ele passou por diversas atividades. Então, eu vou fazer aqui um levantamento. O catador de ferro velho, o vendedor de castanha, o vendedor da carrocinha, o Paulinho Gravações, que fazia festa, o Paulinho Gravações, que gravava banda grafite, que gravava Terríveis, que gravava diversas bandas da região, e no dia seguinte estava vendendo a fitazinha. O Paulino, que vendia CD de porta em porta na cidade de Patos. O Paulino, que em um edifício aqui na cidade de Patos, no início dos anos 2000, vendia CD na calçada. Então, assim, para chegar até a Reciclatec, eu passei por toda essa trajetória. Até um dia, eu abri uma escolinha de informática no Junco e comecei estudando sobre a questão de tecnologia de cartucho. Quando eu vim para Patos fazer uma visita comercial e procurei reciclar um cartucho aqui na cidade. Isso eu estou no ano de 2002. Não tinha nenhuma empresa que reciclava cartucho naquela época. Então, por isso que surgiu o nome Reciclatec. Reciclagem com tecnologia. Tá? Então, a partir daí, essa foi minha trajetória até construir a Reciclatec na cidade de Patos. Paulinho, durante nossa conversa aqui, eu até abro um parênteses, para quem não
não está ambientado o que é um podcast, na verdade não é um programa de entrevista, é um bate-papo, então a gente tem naturalidade de conversar, enfim, e a partir daí também fazer as nossas observações. Dentro do que você falou, eu faço uma observação aqui que eu acredito que é polêmica aos dias de hoje, que são duas, uma crença limitante, na verdade. Primeiro, que quem é pobre não prospera, que eu acho que isso é uma crença limitante que primeiro as pessoas tinham que tirar, porque eu acho que se limita, né? Eu não posso pensar, não, o Paulinho hoje é bem sucedido, eu não posso ser porque eu não tenho a mesma condição que ele. Eu acho que isso não tem muito sentido, primeiro. É isso que a gente tem que tirar da nossa mente, do nosso inconsciente. E a segunda coisa que eu acho extremamente polêmica, que é o que você falou aqui, que as pessoas deveriam ver de uma outra forma, é o trabalho infantil. Não a exploração do trabalho infantil, mas a criança que trabalha, no meu ponto de vista, ela se supera, ela aprende, ela amadurece e a partir daí, no meu ponto de vista, eu acho que ela consegue trazer para si competências que ela precisa para ser um empreendedor, para ser uma pessoa bem mais preparada. Porque você vê, você disse que começou com 13, 14 anos, 15 anos. Eu comecei, na verdade, quando eu estava catando ferro velho em São Paulo, no ano de 86, no 85, eu tinha 6 anos de idade. Pois é. Aos olhos de hoje seria até um crime, mas olha o que é que se tornou. Se tornou um empresário, se tornou um homem bem-sucedido, um homem que dá orgulho à cidade dele. A cidade que adotou ele, que é a cidade de Patos, né? Você veja que não tem nenhum problema. No qual eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, eu sou muito grato, já recebi o título de cidadão patoense. Merecidamente. Quando eu tinha 32 anos de idade, tive o orgulho de estar minha família ali participando, compartilhando, que eu sou apaixonado por essa cidade, eu sou apaixonado por Patos, sou apaixonado pelo Nordeste, sou apaixonado pelo Junco, sou apaixonado pelo que faço. Agora, dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui, qual é a dica que você dá? Seja qualquer segmento for, aquela pessoa que é o nosso podcast, ele é direcionado para esse público, para a pessoa que está começando a empreender e busca isso aqui como uma escola, onde ele possa ter referência, agora referências que tenham solidez. Porque o que me preocupa também na internet, tem pessoas que a gente vê que alugam um carro importado, joga dinheiro para cima e começa a oferecer curso aí dizendo que fica milionário do dia para a noite. Eu me preocupo muito com isso. Ao contrário, quando a gente traz pessoas empreendedoras que passaram por esse processo que você disse que já passou e tantos outros, está validando realmente a questão do empreendedorismo e a questão da prosperidade. Que eu acho que a prosperidade ela é para todo mundo, mas aí eu volto à mesma pergunta. Qual é a dica que você deixa para aquele que está empreendendo agora, está começando, com todas as dificuldades? Eu quero lhe pedir um espaço para falar sobre a questão que você falou sobre a questão do trabalho infantil. Tá? Claro. E depois eu quero que você reforce essa pergunta novamente para eu ir direto ao assunto. Com certeza. Sobre a questão do trabalho infantil, claro que a gente tem que respeitar as leis sempre em primeiro lugar. Agora, vamos fazer aqui, vamos abrir um parênteses, vamos imaginar, nos anos 80, meu pai e minha mãe, que era o retrato de várias outras famílias no Brasil, né? 9 filhos, e aí, eles têm que ter o auxílio dos filhos para trabalhar. E meu pai e minha mãe nunca me obrigou a trabalhar, não. A gente entendia que aquilo já era uma necessidade dos meus pais. Tá? E ontem eu estava conversando com minha mãe e ela dizendo, você está fazendo o quê? Você está cuidando, você tem que trabalhar. Eu disse, mas a senhora me ensinou a ter foco, a ter determinação. Tá? Então, voltando, outra coisa que eu me recordo muito bem, quando eu era criança, lá no ensino fundamental, eu fui reprovado na primeira e na terceira série. Porque eu pastoreava gado com meus pais num sítio próximo ao Junco e eu usava a escola como escape para brincar. Então, eu brinquei e fui reprovado 2 vezes. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir daquela reprovação, ela doeu muito, porque eu fazia a terceira série e meus colegas estavam na 5ª série. E eu comecei a ter aquele, de hoje em diante eu não vou mais ser reprovado. Não foi meus pais que chegaram lá e disseram que eu tinha que estudar. Foi que eu acreditei que a partir dali os estudos, então a dica que eu dou é o seguinte, se tem a oportunidade de fazer um trabalho, de você ter um apoio da sua família, não é trabalho infantil não, pelo amor de Deus, é fazer um trabalho, vamos dizer assim, eu estudo pela manhã e tenho um trabalho profissionalizante no qual eu consigo auxiliar meu pai, né? Agora, de forma alguma, justifica você deixar os seus estudos e ir trabalhar. Com certeza. Tá? Agora, se você consegue conciliar essas duas coisas, tudo certo. Não faça como eu não, para ficar reprovado. E se você ficar reprovado, tenha como exemplo e faça diferente. Esse assunto está tão bom que eu ainda vou pedir a você
para a pergunta que eu lhe fiz, ser adiado um pouquinho a resposta, porque é de interesse. Quando a gente fala de trabalho infantil e exploração infantil, são duas coisas diferentes. Porque você veja, o seu lado do trabalho infantil, ele lhe deu condições de prosperar. Mas a sociedade como um todo, eu acho até bom esse podcast, porque enquanto a internet tem um alcance, enfim, sem porteiras, a gente vê que a televisão ela bate muito nessa tecla. Mas você vai analisar, Sandy Júnior com 5 anos de idade fazia show. Né? Silvio Santos tinha um menino de 4, 5 anos trabalhando com ele no palco. Não estou fazendo crítica, pelo contrário. Eu acho bonito. Que é Maísa, né? Trabalhava junto com ele, hoje é uma menina, uma atriz, empreendedora, já está milionária. Então não houve problema nenhum com isso. Não existe um demérito nisso, muito pelo contrário. Talvez se ela estivesse na rua não seria a Maísa de hoje, Sandy Júnior não seria as pessoas que são hoje. Então o trabalho dignifica, isso é bíblico. O trabalho dignifica. Verdade. Não tem nenhum problema. Então, me perdoe essa intromissão e vamos voltar à pergunta que eu lhe fiz. Para quem está começando a empreender, com toda a dificuldade financeira, de conhecimento, de apoio, enfim, qual a dica que você dá? A dica que eu dou é o seguinte, desde quando você tenha seus 15 anos de idade, para quem já tem 30 ou quem tem 40, agora, não tem problema, você pode começar agora, tá? Mas é o seguinte, é ter um foco, é ter uma determinação. Desde quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria administração. Desde quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu era apaixonado por vendas. Gostava de vendas. Desde quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu tinha uma habilidade de tratar bem as pessoas, eu dava para as pessoas aquilo que gostaria de receber. Respeito, atenção. Agora, uma das principais dicas é o seguinte, é não desistir. Não desistir. Então, assim, quando você pegar... Tem as pessoas que têm o costume de dizer o seguinte, César, não, mas eu tenho que fazer o que eu gosto, senão não vou fazer, que não gosto de fazer aquilo. A dica é o seguinte, você não tem que fazer o que você gosta, você tem que aprender a gostar do que está fazendo. É verdade. E essa é uma das dicas. Outra questão que é muito interessante, lá nos anos 90, eu gravava fita. Para mim, eu digo para as pessoas, às vezes eu estou comentando, eu digo para mim, hoje eu continuo gravando fita. Como assim, Paulinho? Você grava fita, vai vender fita a quem? Porque naquela época eu gravava fita, passei a gravar CD, depois do CD eu tive que me atualizar com o computador para fazer as minhas capinhas dos CDs, depois das capinhas eu tive que aprender a fazer a reciclagem do cartucho, depois da reciclagem do cartucho eu tive que comprar minhas peças de informática, e aí foi evoluindo e chegou na Reciclatec de hoje. Então assim, não é que a pessoa que fez um curso lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, ela tem que se reciclar com conhecimento, porque senão ela fica para trás. Mas ela tem que seguir uma linha, ela tem que ter um foco, ela tem que ter uma determinação. Então, primeiro, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, tem que procurar inovar produto, procurar, hoje com as ferramentas da internet, que você começa a ver ali os stories, né? Você começa a acessar a internet, vários vídeos, tirando o teu foco, fazendo uma coisa ou outra, né? Então, assim, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, você tem que ter foco, tem que ter determinação e acreditar naquilo que as pessoas não acreditam. Para alimentar a curiosidade, a dinâmica do programa, você já fez algum investimento que você achou que depois foi insensato, alguma coisa inusitada, vamos usar essa palavra? Qual foi o investimento mais inusitado que Paulinho tenha feito? Deixa eu ver se eu entendi bem a tua pergunta. Isso enquadra algum investimento que você... Não, é uma empresa, alguma coisa que você quis montar... Que não deu certo. Que não deu certo e que você achou, mas que loucura, para que danado eu fui inventar isso? Olha, eu acredito muito em Deus. Eu sou um homem temente a Deus. Eu acredito que, por mais aquele investimento, aquele empreendimento que eu fiz que deu errado, é porque eu tinha que galgar aquele caminho, eu tenho que seguir aquele caminho para ter como aprendizado. Então, no ano de 2007, eu abro uma loja em Campina Grande, uma filial da Reciclatec em Campina Grande, no qual foi feito um investimento muito grande, e nós, naquele ano, no ano de 2007 e 2008, nós chegamos a quebrar. Quebramos mesmo. Paulinho da Reciclatec já quebrou? Quebrou, sim. Mas quebrou para ficar devendo, com o nome sujo, devendo aquele devedor... Sim, o CNPJ da Reciclatec, que hoje, agora em 2023, completa 20 anos, no ano de 2007 a 2008, ele ficou devendo muito dinheiro no mercado. Ficou devendo, porém, ele sentou
com as pessoas que deviam, com o próprio governo, negociou e pagou. Hoje o CNPJ da Reciclatec não deve nada a ninguém, só agradecimento. Então você fala aí de duas coisas que é fundamental para quem quer empreender. Primeiro, o medo de errar tem que deixar de existir, porque fatalmente a gente erra porque ninguém é Deus. Verdade. Né? E quando esse erro acontece, a gente tira uma lição produtiva disso aí, o erro deixa de ser erro para se tornar um aprendizado, uma escola. Né? É isso que você está, em resumo, passando aí para o pessoal. Mas eu lhe faço uma outra pergunta. Eu vi dizer, sim, não sei se é verdade, um passarinho me contou, que você fez um investimento aí no ramo da música, não sei como foi. Ah, verdade. Parece que foi umas paredes aí levantadas. E como foi esse negócio? Eu sou apaixonado por música, né? Inclusive nós tivemos uma perca agora no início do ano de uma artista lá do Ceará, na qual eu me identifico muito. Ei, traga a guitarra aí, viu, para ele tocar aqui. Não, eu não sei tocar nada, eu aprecio música, né? Então lá nos anos 90, para o início dos anos 2000, a gente, na região aqui, Junco, né, a região do Pernambuco, a gente apoiava muito o trabalho de violeiros, inclusive algumas bandas de renome hoje a nível nacional. A gente produzia e duplicava o CD dessas empresas. Não era pirata, era com autorização das bandas. Entendi. O saudoso Valdir Teles, um cara que eu tenho o maior carinho, Geraldo Amâncio lá de Fortaleza, Sebastião da Silva de Caicó, Sebastião Dias, que foi prefeito aqui de Itabira. Essas pessoas eu tenho uma gratidão enorme por eles. Esses caras me inseriram no mundo da cultura e eu era produtor desses caras. Tem outro também que é do Piauí, Zé Viola. Gosto muito do Zé Viola. Zé Geraldo, Viola, inclusive um grande abraço para esse pessoal e o podcast está aberto para eles. Geraldo de Juazeirinho, que tinha um programa aqui na rádio, os irmãos Pereiras. Aqui da cidade. Então, assim, se eu for falar aqui, eu vou passar o programa só falando desses caras. Inclusive, quando você tocou no assunto que me traz muita proximidade, porque eu sou de família poeta, eu de Odilon Nunes de Sá, aí de Santa Terezinha, que tem muito livro em relação a isso. Então, a poesia está muito ligada com a minha realidade, minha história, mas, enfim, me perdoe e prossiga. Então, assim, isso é a linha dos violeiros. Tinha momento que eu chegava na Reciclatec e tinha 8 violeiros ali para eu atender. Para produzir a capa do CD, para produzir, duplicar, escolher repertório, enfim. E as bandas aqui na época da Flor da Pele, época da Sentinela, época da Circuito Musical, no início lá da Aviões de Forró, nós duplicamos Vicente Neri. Vicente Neri chegava aqui na cidade de Patos, eu estava na região, ligava para a gente sentar, para fazer, entender como é que estava o mercado, porque nessa época não tinha tanto acesso à internet. E ele chegava na região e queria saber qual eram as músicas que estavam tocando na região. Então, várias vezes, esses artistas, ou alguns deles, ligavam para mim para a gente fazer repertório das bandas. E para mim era muito gratificante e foi um momento que eu fazia com muito amor. Aquilo que eu lhe falei, tudo que eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita determinação. Ô, Paulino, qual é a estratégia que você usa e que tem usado para sua empresa crescer, que você pudesse compartilhar com quem está aqui acompanhando a gente? Respeitar acima de tudo o consumidor. Respeitar acima de tudo as pessoas. Essa é a maior estratégia. É acreditar em pessoas. Você fala de uma coisa que hoje o pessoal confunde muito, é preço e valor. Porque preço, por exemplo, esse copo tem um preço, mas o valor dele está aqui nessa mesa que matou minha sede, que não permitiu que a água enxurrasse, molhasse meu telefone, sujasse ele, talvez até queimasse, o valor é diferente. Então, eu estou dizendo isso, complementando o que você falou, porque eu acho que essa é a visão que o empreendedor tem que ter. Quando ele faz com competência, quando ele faz com capricho, ele deixa de ter preço para ter valor e a partir daí ele entrar no mercado de trabalho de forma diferenciada daquele que não vê dessa forma, né? Mas, Paulinho, e sua vida pessoal? Como é que estão os seus pais? Onde eles moram? Meus pais... Inclusive, eu acho que tem até algumas imagens aí. Deixa eu ver se aparece aí na tela. Rapaz, olha, tem um cabo... Você vê que o dinheiro muda, viu? Paulino hoje está bonito. Agora ele não era bonito não, viu, negão? O cabo era... Aí, quem é Paulino aí dos dois? Paulino, esse rapazinho aqui menor. Essa foto foi em São Paulo, no ano de 85. Esse é meu irmão mais velho, Zé. Ele hoje mora? Mora no Junco do Seridó. Junco do Seridó. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Foi quem me ensinou a fazer café no barraco e passar ovos. No dito onde você começou a empreender. Isso, exatamente. Eu fui o sucessor dele lá no barraco.
Ele que me orientou, Mas, ele tem um cara muito grande. nessa fase aí, como era a questão financeira de Paulinho, da família de Paulinho? Você me permite, isso é até uma descrição. Pode ficar à vontade, pergunte. Se você não ficar à vontade com alguma pergunta, não precisa Pode responder. ficar à vontade, por favor. Mas Paulinho já passou, que a gente chama aqui precisão, né? Necessidade, já se alimentou mal, já viu alguém se alimentar bem e trazer dentro, não inveja, mas assim uma dor por não estar tendo aquele tipo de realidade. Imagina só uma realidade. Meu pai e minha mãe, nessa época dessa foto aqui, a gente morava num quarto de 4 metros quadrados. O ambiente que morava os 8 irmãos, que nessa época era 8, depois veio nascer mais um, era 8 irmãos que moravam na Grande São Paulo, em Budas das Artes, em um ambiente que eu acredito que era no máximo aí 4 metros quadrados. Um pouco mais que essa sala aqui. Inclusive agradecer ao Banco Sicredi, onde a gente faz essa gravação, mas enfim. Então, uma família de 9 irmãos. Meu pai, agricultor. Minha mãe do lar, para dar apoio aos filhos. Claro. Imagina só, meu pai fazia uma feira e comprava aqueles pacotes de bolacha comum que a gente chama aqui. Sei. Na segunda-feira, a gente começava, cada um comia 3 bolachas. Na terça-feira diminuía para 2, na quarta era 1, na quinta 1 e tinha dia que não sobrava para sexta. Foi aí você aprendeu o que era tabuada. Matemática. Verdade. Então, assim, passar uma noite, passar um dia sem comer, mas ter vontade de comer algo diferente, ter vontade de comer um pedacinho de carne. Hoje você chega numa churrascaria, o cara quer botar o prato só com carne. Antigamente, né, eu acredito que muita gente deve ter passado isso que eu estou falando aqui agora. Eu não estou retratando a minha história, estou retratando a história dos brasileiros. E essa provocação que ele faz é justamente para isso, para que a pessoa que viveu o que está vivendo saber que essa a gente pegava um pedaço de carne, botava de lado da boca assim e ficava mastigando para comer a carne, o feijão e arroz com o gosto da carne nisso todinho. Ficava que nem um chiclete ele de lado assim, um pedacinho desse tamanho. E aí estava tudo certo. E depois ia correr, olha as pernas finas, ia correr no muturo. Você sabe o que é muturo? Sei, claro. Para quem sabe o que é muturo, eu gosto muito de brincar. Nas cidades pequenas é um terreno baldio tumultuado que as pessoas às vezes jogam lixo, que hoje as pessoas estão mais, o meio ambiente hoje está mais seguro sobre isso, mas essas pernas finas aí de correr pelo muturo. Agora, olha a diferença aí, peraí, viu? Calma, relaxa. Olha a diferença aí, tem como pegar na câmera aí. Esses 2 cabos aí, deu uma melhorada boa, viu? Aí. Mas aí. Aqui eu tenho 6 aninhos. Mas aí, vamos para a próxima imagem aí que você falou da atividade de agricultura. Esse aí é seu pai. Esse é meu pai. E aqui sou eu, né? Aqui eu tinha 6 anos para 7. Meu pai faleceu agora tem 6 meses. Meu irmão mais novo, meu irmão Bernardo e minha mãe. Acabei de chegar do junto, dei um cheiro nela. Quando você fala de pai e mãe, eu tive a dificuldade de perder os meus há pouco tempo. E meu pai, eu tenho na visão dele de um grande empreendedor, apesar dele não ter tido a formação disso, mas ele teve dentro da realidade dele todos os conceitos de empreendedorismo. E a minha referência, minha mãe também, que foi professora, muito caprichosa, ela teve essa referência. Então eu acho que a gente, quando cresce, é muito espelhado nos pais. Seu pai hoje, ele está... Meu pai hoje é falecido. É uma pessoa que eu não tinha só como pai, eu tinha como um amigo. Eu chegava em casa na hora da janta, isso quase todos os dias. Ele morando no Junco, eu ligava para brincar com ele, eu ligava para a gente interagir. Então, assim, eu devo muito a ele, os ensinamentos dele, da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos. E falar do meu pai eu acho que se resume em amor. Acho que a palavra é amor. Gratidão pelo que ele fez e tentar conviver com essa falta dele. Que realmente faz falta, né, pai? Com essa falta dele. É um espaço que não tem como preencher. Tem mais imagem dele aí? Esse aí é seu pai. Esse é meu pai, aqui eu tinha 15 anos de idade, na barraquinha lá do Junco. A gente trabalhando juntos aí. E aí era bacana, no início lá de 1990. Ele trabalhava junto com você aí? Era. Nós trabalhávamos junto na mesma barraquinha. Eu soube de uma coisa, você até me permita saber se tem coerência, se tem verdade, que
que nessa época aí você via seus amigos ter a oportunidade de fazer um lanche melhor e você não tinha. Que foi uma das coisas que lhe motivou a estar aí como empreendedor. Isso aí foi mais... Eu estudava, acredito, aí, eu tinha um pouquinho antes dessa foto aí, eu acredito que era nos anos... eu tinha aproximadamente aí de 9 a 11 anos. Eu estudava no ensino fundamental e naquela época... Me permita aí, professor. Nada, faz parte. O podcast é assim mesmo. Naquela época, as merendas escolares não tinha... falhava, às vezes tinha dia que tinha merenda escolar, tinha dia que não tinha. E aquelas pessoas que tinham condições compravam pastel. Compravam um pastelzinho para lanche e a palavra que a gente usava ficava assim, era o outro lanchando, né? Era o outro lanchando ali e como você estava sem merendar, aí você ficava olhando, apiruando, olhando para o outro assim, que nem assim, me dê um pedacinho aí. Né? Então, assim, em cima dessa dificuldade que eu tive na falta desse lanche, eu digo assim, eu tenho que mudar essa realidade, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro do lanche. Lhe motivou? Foi um dos meus principais combustíveis, foi trabalhar para que eu pudesse ter o dinheiro do lanche. Acredito que 6 meses depois, eu falando para o meu pai que eu queria começar a vender uma carrocinha, meu pai já estava levando uma carrocinha para a hora do intervalo para eu vender as balinhas. Então, assim, foi o meu primeiro empreendimento. Inclusive, essa carroça vai estar disponível a partir do mês de abril aqui em Patos, em uma das lojas da Reciclatec. Isso é uma das coisas muito bonitas que você faz, é de resgatar a sua história e fazer com que isso se torne uma identidade, que quando a gente, eu acho que perde a identidade da gente, a gente acaba perdendo também o futuro. Quando perde o passado, perde o futuro, porque você não trilha, né? Uhum. Mas assim, voltando do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista técnico, como é a estrutura da Reciclatec hoje, quais são os horizontes que você vem buscando, enfim. Bacana. Hoje a Reciclatec, ela tem uma loja que está de frente à Caixa Econômica, onde hoje nós estamos num total de 25 pessoas aproximadamente, e a gente está na construção de uma nova loja que fica na Alça de Patos, na Alça Sudoeste. Fica esse empreendimento, ele está sendo construído, são 2.100 metros quadrados. É a primeira loja Tavarejo da Paraíba, na Reciclatec, que está abrindo na cidade de Patos. Da Paraíba? Da Paraíba. No ramo de tecnologia. No ramo de tecnologia. Aí você entra num assunto que hoje, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, está sendo muito falado, sobre a questão das Americanas, que alguém diz que o varejo, ele por si só não se sustenta. E aí eu acho que cabe você hoje, enquanto empreendedor, está montando uma Tavarejo, qual é a sua visão de mercado para esse setor de tecnologia, de varejo, porque a tecnologia também ela evolui muito rápido, né? Então, se você não vender aquele rápido, acaba você tendo um prejuízo em relação a isso. Não importa qual seja a crise que o país vem enfrentar, a não ser que seja uma crise muito grave, né? Uma crise aí diferenciada, mas a crise econômica, a crise política, ela sempre existiu e sempre vai existir. E para o empresário continuar acreditando, primeiro ele tem que fazer o dever de casa, ele tem que acreditar nos seus projetos, ele tem que acreditar no mercado, independentemente qual seja o governo que esteja à frente. Ele tem que acreditar em pessoas, tem que capacitar a sua equipe e, acima de tudo, passar essa confiança para o seu cliente. Então, assim, é assim que eu vejo o mercado. E, por falar em tecnologia e inovação, a Reciclatec, em parcerias com grandes fabricantes do Brasil e de fora do Brasil, está sempre sentando, negociando para trazer inovação para a nossa região. Essa Tavarejo, deixa eu entender como é que vai ser. É como um supermercado também de atacado e varejo, que vai ter lá as prateleiras de varejo, mas em cima atacado. Isso. Como é que funciona isso? Ela funciona da seguinte forma. Igual o supermercado, você já vai em alguns supermercados que eles são focados no atacado, mas porém eles também vendem no varejo. Então a gente vai ter uma divisão dentro da própria, exemplo, você vai comprar uma unidade, você vai comprar um livro. Ele vai custar, vamos criar um valor simbólico aqui, vai custar R$50. Porém, se você comprar acima de 10 livros, ele vai sair por R$40. Entendi. Vai ser mais ou menos assim. Existe outra dinâmica também. Mas assim, é uma das dinâmicas colocada no Atavarejo. Isso é até importante se ressaltar para quem está aqui na região de Patos, circo vizinha, que você está demonstrando que vai existir uma possibilidade da pessoa empreender. Talvez até investir um pouco. Por quê?
Porque a pessoa pode ir lá comprar uma meia dúzia de teclado, de mouse, alguma coisa, ele começa a revender isso aí, buscar vender, e ele entrar até dentro do digital trabalhando com a Reciclatec. Isso pode existir? Isso vai Claro, existir? já existe isso na prática, César. A gente tem uma parceira que é a Intelbras, é uma das maiores empresas de tecnologia que ela tem desde 1978, ela está no mercado. E através da Intelbras nós temos disponível, hoje para os parceiros da Reciclatec, nós temos disponível mais de 700 cursos profissionalizantes. Então, se o cara quiser ser instalador de energia solar, o cara quiser ser instalador de câmeras de segurança, o cara quer ser instalador, quer entrar na profissão do ramo de informática, eu quero instalar cerca elétrica, nós temos curso profissionalizante a partir da Reciclatec, tanto de forma presencial, inclusive agora esse final de semana a gente tem um curso de capacitação em energia solar. Né? Semana passada foi um curso para pessoas que querem entrar no mercado de energia, de câmeras. Então, assim, e a Reciclatec está com essa parceria desenvolvendo empreendedores desde 2003. Então, assim, tá no sangue da Reciclatec, está na veia da Reciclatec, porque nós sabemos que só crescemos com pessoas capacitadas em nossa região. Rapaz, o que você falou é tão importante que eu vou explorar mais um pouco em relação a isso. Quer dizer que hoje as pessoas que estão inseridas na região de Patos, eles têm esse curso, mas esse curso paga quanto, como é que faz? Boa, eu quero dar só um spoiler aqui, uma coisa muito rápida. Por exemplo, vamos falar de dois mercados, o mercado de energia solar e o mercado de segurança eletrônica. Quem atua na região de Patos e região, 90% desses profissionais que atuam, que tem empresa, que tem sucesso, ou também aqueles que quebraram, foram alunos da Reciclatec. É mesmo? Todos. Eu quero dizer assim, de todos esse mercado que hoje atua aqui, na parte de segurança eletrônica e na parte de energia solar, eles passaram, a maioria deles, mais de 80%, fizeram cursos em parceria com a Intelbras na Reciclatec. Então é importante dizer que a Reciclatec também atua na área da educação. Também, exatamente. Mas isso é uma educação complementar. Claro. Mas isso é uma atividade remunerada, isso gera, do ponto de vista financeiro, isso gera resultado para a empresa? O resultado principal é ter uma mão de obra qualificada e a gente ter o produto para esses profissionais entregar e instalar na sua casa com qualidade. Aconteceu um fato esse final de semana em um dos empreendimentos da Reciclatec na parte de energia solar. Não sei se foi o equipamento, inclusive está no laudo técnico, um inversor chegou a pegar fogo em uma de nossas instalações, um inversor de energia solar. Então, assim, a gente vai entender o que foi que esse equipamento pegou fogo, se partiu do equipamento, se partiu de uma instalação. Então, assim, por que eu estou falando desse equipamento? Porque para instalar um equipamento que pode causar um dano muito grande às suas instalações, pode causar um dano até aos próprios seres humanos, você tem que ter um profissional capacitado, muito gabaritado. E a Reciclatec, em parceria com a Intelbras, a gente desenvolve aqui, desde o ano de 2003, nós desenvolvemos aqui na região de Patos. Então, eu afirmo sem medo de errar. Se o profissional, 80% dos profissionais que estão inseridos nesse mercado, de uma forma direta ou indireta, eles passaram pelo treinamento da Reciclatec. Agora há pouco eu perguntei uma estratégia de venda e você acabou de me falar sobre uma. Se alguém tem alguma coisa para vender, ele tem que buscar quem são os canais de distribuição, seja produto ou serviço que ele tem. E aí você acabou de me dizer que o canal de distribuição principal é o profissional que trabalha com aquilo ali, porque ele vai ser seu vendedor, vamos dizer, automaticamente ele vai ser seu vendedor. Mas de quanto melhor ele estiver preparado, melhor ele vende o seu produto, né? Isso mesmo. Mas aí, esse curso, quem quer fazer, como é que funciona? Bom, pode procurar a Reciclatec, ou de forma presencial ou de forma online, que é muito simples você encontrar a Reciclatec nas redes sociais. O pessoal vai te orientar. Temos cursos presencial e temos cursos online. 80% dos cursos que a Reciclatec, em parceria com a Intelbras, é gratuito, não tem custo. E são cursos profissionalizantes. Peraí, vamos repetir isso aí. Vamos lá. Parte dos cursos... 90% dos cursos que temos disponível, tanto presencial quanto online, é gratuito, não paga nada. 90% dos cursos, tanto presencial como online,
São gratuitos. Gratuitos. Então, pessoas que estão desempregadas, estão buscando se inteirar no mercado e pode buscar a Reciclatec e fazer parte desse curso. Mas, assim, precisa de quê? Qual a habilidade que ele já deva ter? Ele tem que ter alguma formação anterior a isso? Olha, Precisa ser maior de idade, pode ser menor? Ele precisa ter um entendimento. A gente diz o seguinte, o cara terminou o 9º ano, ele tem um entendimento ali, ele manja a parte de tecnologia, ele quer despertar. Então, o cara terminou o 9º ano e com a liberação da família, ele pode fazer um curso desse, né? Eu tenho uma habilidade de instalar uma câmera, eu quero fazer esse curso, a Reciclatec em parceria com a Intelbras, ou de forma presencial ou online, nós vamos entregar. E outro, nosso certificado ele é reconhecido a nível nacional, por uma das empresas que mais investem em ensino complementar da parte profissionalizante. Quem é de menor pode fazer? Pode fazer sim, pode fazer sim. Aproveitando a deixa de quem é de menor e a deixa que você falou de enquanto criança trabalhava, existe essa atividade do menor aprendiz. Na Reciclatec já absorve alguém que ainda é de menor a conhecer já no trabalho ou você está se preparando para isso? A Reciclatec ela tem uma parceria com a Universidade Estadual da Paraíba e com o Premem. Eu acredito que é o 3º ano do Primeira Chance. Todos os anos a gente tem recebido de 5 a 6 estagiários. Em parceria com o governo do estado da Paraíba, nós recebemos esses estagiários, capacitamos essas pessoas e quando tem a vaga disponível, nós contratamos essas pessoas. Então, esse é um projeto muito assertivo da parte do governo estadual da Paraíba, que beneficia a população, principalmente aquele profissional que está saindo da escola pública. Então, vamos ver como é o processo. A pessoa de menor, ele busca onde, quem, como? Esse menor de idade, em parceria com as escolas técnicas que tem na cidade de Patos, tem um programa chamado Primeira Chance, no qual a Reciclatec tem participado nos últimos 3 anos. E a Reciclatec, segundo as informações que eu tenho dos coordenadores daquele curso, é uma das empresas que mais contratam. Inclusive hoje na Reciclatec tem mais de 6 profissionais contratados que veio do Primeira Chance. Então, Primeira Chance. Eu estou ressaltando muito isso porque eu acredito muito na importância de trazer a pessoa a conhecer o trabalho desde cedo. Então, ele procura esses órgãos que você acabou de falar. Não necessariamente ele tem que estar no Premem, ou tem que estar... Na cidade de Patos, o governo da Paraíba tem várias escolas técnicas. Ele tem que procurar alguma das escolas técnicas naquele curso de atuação que ele vai entrar. Então, a gente absorve pessoas que estão na parte de tecnologia, na parte do comércio. Então, é a partir daí que ele tem que procurar. Então, ele procura esse profissional que quer entrar no mercado, por esse programa da Primeira Chance, ele procura uma escola técnica da cidade de Patos ou região. Não é só de Patos, não. Isso é um programa da Paraíba. Nesse primeiro momento, ele não está sendo remunerado, mas está aprendendo. Ele tem uma bolsa de estudo. Tem uma bolsa? Ele tem uma bolsa de estudo, sim. No valor, você sabe? Eu não sei bem de falar o valor aqui não, mas esse valor vamos supor, aproximadamente meio salário mínimo, pode ser para mais um pouquinho ou para menos um pouco também. Ele é remunerado. Não é remuneração, então, é uma ajuda, é uma bolsa. Uma ajuda de custo. É uma bolsa. É uma bolsa que ele recebe. Fora a bagagem que ele está absorvendo em relação a isso aí, né? Exatamente. Isso é importante para você ver que quando às vezes a gente diz que não empreende, que aí eu volto ao que a gente falando agora, de que quem não tem dinheiro não consegue, você vê que você deu várias formas de começar a empreender de graça. Tem curso de graça. Sim. Para o filho ele pode se interessar e se enganjar dentro de uma atividade dessa, depois se tornar um funcionário e quem sabe depois também se tornar um empresário naquela mesma atividade. Eu acho que só precisa buscar. Eu queria passar principalmente para aquelas pessoas que dizem que está desempregado. Eu concordo que tem pessoas que nesse exato momento está desempregado, que está com dificuldade de se ingressar no mercado, mas essas pessoas que estão com dificuldade agora, eu vou fazer uma pergunta para ela. Eu vou fazer uma pergunta para ela, não, desculpa, eu vou dar uma dica para ela. Procura fazer um curso, procura Sebrae, procura cursos online, procura tirar a tua mente para o aprendizado, porque eu vou fazer uma pergunta, agora vem uma pergunta para essas pessoas que estão desempregadas. Você conhece no teu meio um empreiteiro de boa qualidade desempregado? Você conhece um bom médico sem paciente? Você conhece um bom advogado sem cliente? Sem cliente? Né? Você conhece um comércio que cumpre o que promete?
por mais que ele não venda preço, ele tenha valor no produto, você já vê um comerciante que ele respeita o consumidor sem cliente na loja dele? É verdade. Então, assim, é analogia, claro que existe, eu não estou aqui dizendo que não tem desemprego, E mas claro que todo mundo vai passar problema, mas esse problema o que é falta superado, mesmo, né? César, o que eu entendo que falta mesmo é força de vontade. Se você tem... uma outra dica que eu também dou para a pessoa que está entrando no comércio, a pessoa que quer empreender, ela tem que fazer algo, ela tem que mostrar que ela quer. As pessoas, às vezes, tem algumas pessoas que vêm começar a trabalhar na segunda-feira e já perguntam se é sexta. O empreendedor, eu até tenho algumas frases que dizem, o empreendedor ele é o único cara que ele é empregado do governo e paga para o governo. É verdade. O funcionário público ele recebe para trabalhar. O empreendedor, ele é funcionário do governo porque ele trabalha para o governo para empregar aquilo ali e ele não recebe salário, ele paga os tributos. Eu acho uma das profissões, a profissão, na verdade, mais injustiçada é a do empreendedor. Porque as pessoas têm a visão de dizer que a pessoa que senta numa cadeira manda em tudo e ganha tudo. Mas não é assim não. O empreendedor investe o dinheiro dele, não sabe se vai dar certo ou não. Ele tem concorrência, ele tem tributos a pagar, como você acabou de falar, para o governo, para o funcionário dele de forma justa. Trabalhar tem que receber, isso é natural. Fornecedor, que forneceu também tem que receber, também é natural. Mas só que ele pegou o capital dele, ele pegou a vida dele e investiu aquilo ali. Se não der certo, todo mundo já recebeu. Mas se não der certo, o empreendedor não recebeu. Mas é injustiçado em relação a isso, que o pessoal tem a visão de que ele é o topo, que, enfim. Eu gosto de resumir essa linha de raciocínio, César, da seguinte forma. Qual é o salário do empreendedor? O salário do empreendedor depois que ele pagar aos seus fornecedores, depois que ele pagar aos seus funcionários, pagar todos os impostos, aí o que sobrar é dele. Então ele tem que trabalhar muito. O que sobra ainda não é dele, que parte ele ainda tem que reinvestir na empresa. De fato. Ainda nem sobra tanto assim. É verdade. Mas aí é uma analogia simples, né? Mas é uma coisa. Então, é uma frase que eu gosto de falar, mas assim, e ele tem que investir, ele tem que se capacitar, ele tem que acreditar. Visto isso, eu acho que uma qualidade que o empreendedor tem que ter, que quando se fala de inteligências, tem inteligência analítica, mas eu gosto muito de ressaltar o que chama de inteligência emocional. E eu acho que é uma característica que todo empresário de sucesso ele tem, a inteligência emocional, de quando existe o problema, ele saber que aquele problema ele pode ser superado, de que empreender ele vai ter que fazer um determinado investimento, aquele investimento vai vir num determinado prazo, por exemplo, você falou agora do atavarejo, você está fazendo investimento agora, mas amanhã você não vai ter esse dinheiro de volta, é claro. E você entende isso com toda naturalidade e enfim, consegue investir. Então, quem quer empreender, no meu ponto de vista, ele tem que ter inteligência emocional. E, só ressaltando, a inteligência espiritual. Porque aqui eu vou tratar também de um assunto polêmico, não tratando de religião, mas de fé. A pessoa que, como você, investiu alguns milhões para criar essa empresa, você só fez isso porque tem fé que vai dar certo. Verdade. Você não fez, não, eu vou fazer, mas vai dar errado. Se não fosse assim, você não tinha feito. Você falou de várias atividades que você fez na sua vida, todas elas com fé de dar resultado, e quando por algum motivo alguma não deu, você aprendeu com aquilo ali, e foi mais um degrau que você subiu, mas eu tenho certeza que tanto você, eu e qualquer pessoa que empreende, ele tem a fé como a base, o alicerce. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, a pergunta que você queria fazer, que você queria responder, que até agora eu não fez. Qual é? Não. Qual é uma pergunta que você gostaria de responder que até agora eu não fez? Não, eu tô muito à vontade, me senti muito bem. Eu acho que a pergunta, as pessoas acreditam, deve estar perguntando o seguinte: e aí, eu consigo começar a empreender sem dinheiro? É fácil pegar dinheiro do banco? Como empreender? Qual é o caminho certo? Eu só digo o seguinte: siga teu coração. Siga teu coração, acima de tudo com muita fé. E o teu coração, ele tem que fazer o seguinte, você tem que dar para as pessoas aquilo que você gostaria de receber. Não venda um produto que você não gostaria de usar. Não venda. Não faça um serviço para uma pessoa no qual você não gostaria de receber aquele serviço. Se você tem esses princípios,
aquilo que você colocar, que você acreditar, de uma forma orgânica, natural, ouvindo a experiência, procurando pessoas que podem te orientar no passo certo, eu tenho certeza que vai acontecer. Vai acontecer de forma natural. É só você esperar. Agora você tem que fazer acontecer. Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Claro, é uma conexão. Você tem que fazer a sua. É uma conexão. Como a gente falou no início do nossa gravação, esse podcast tem como finalidade ajudar as pessoas que têm a empreender. E eu queria lhe fazer um convite. Por favor. Em outras oportunidades que sejam convenientes dentro da sua agenda, você voltar aqui para a gente tratar de assuntos específicos. Nesse programa hoje houve uma apresentação de quem é Paulinho, do que é que faz da vida, mas enfim, volto a dizer, tratar de assuntos específicos, de estratégia de venda, de marketing, de apresentação de produto, de atenção ao cliente, enfim, transformar aqui num momento em Cicletec. Pode me colocar na agenda, para mim é uma honra, é um orgulho. Eu tenho que aproveitar o espaço também do teu programa, César, e dizer o seguinte, está chegando aí agora em abril para maio, o passo a passo, a cartilha do empreendedor de Paulinho da Reciclatec. Muito bem, vamos trazer isso para o podcast. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual da Paraíba, no qual a gente está tendo todo apoio, confeccionando, editando, fazendo um trabalho, o passo a passo, desde o Paulinho lá da cidade de São Paulo até o Paulinho agora no ano de 2023. Esse manual, ele vai ser impresso, ele vai ser digitalizado? Ele vai ter ele em várias versões. Vai ter ele impresso, vai ter ele narrado, vai ter ele de forma digital. Então a gente vai ter ele um audiolivro, né? Nós vamos ter ele digital e vamos ter ele impresso. É a cartilha do empreendedor de Paulinho da Reciclatec. Então você topa fazer isso aqui no podcast? Por favor, para mim é um orgulho. Paulinho, muito obrigado pela sua vinda. Eu sei que hoje o dia está corrido para você. Mais uma vez, muito obrigado. E seja sempre bem-vindo ao Porquê da Coisa. E deixar aí o público a você uma mensagem final. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço pelo convite. Me coloco à disposição sempre que o programa achar necessário. Eu vou estar sempre disponível. E eu acredito o seguinte. A dica que eu dou para você é o seguinte. Acredite em você. Dê para as pessoas aquilo que você gostaria de receber. Venda um produto, aquele que você gostaria de usar. E acredite, quanto mais as pessoas dizerem que você está no caminho certo, sem passar por cima de ninguém, com a convicção que você tem no seu coração, siga em frente. Essa é a dica. Valeu, muito obrigado, meu amigo.